continuidade à nossa série Noivas, hoje a maquiagem é para você, que é mais despojada, moderna, com você, o passo a passo da Make Fashion Bride. Vamos começar pela pele novamente. Aplique o leite demaquilante por todo o rosto. Para amenizar os poros abertos e as linhas de expressão, com um pincel de fibra ótica e o primer, aplique com movimentos rotativos por todo o rosto. Com um pincel de base e um corretivo de 2 a 3 tons mais claro, faça a aplicação nos pontos de iluminação. Você já conhece. Com o pincel kabuki angular, escolha o mesmo tom de sua pele e aplique nas áreas restantes, inclusive no nariz. Com a base de 2 a 3 tons mais escuro, faça a aplicação nos pontos que você queira demarcar mais. Aqui apliquei rente ao couro cabeludo, ou seja, na testa, na área abaixo das maçãs e também no nariz. Isso varia muito de acordo com o formato do seu rosto. Com um fluido calmante e uma esponjinha abaulada, borrife na esponja o fluido e depois, com batidinhas, dê acabamento por todo o rosto. A parte abaulada é para áreas maiores e a parte menor é para cantos menores. Com um pincel de blush, faça a aplicação do pó solto bem clarinho em todos os pontos de iluminação. Com o pó bronzant e novamente um outro pincel para blush, aplique este tom nas áreas demarcadas mais forte. Com um pincel de pó, sem nada, reaplique nas áreas que ainda estão demarcadas. Vamos para a sobrancelha. Perceba que esse pincel tem dois lados. Primeiro, aplico a escovinha para tirar o excesso de base e pó e com o pincel chanfrado, aplico no fixador primeiramente e depois na sombra e faço toda a extensão da sobrancelha corrigindo-a. Com o pincel de corretivo e o mesmo tom de corretivo mais claro que já usamos, aplique por toda a pálpebra. Isso vai potencializar a sombra. Com o pincel para esfumar mais longo, aplique com batidinhas o tom marrom telha bem na área do ossinho do côncavo. Depois, esfume, trazendo para o canto externo e interno. Perceba como cria profundidade. Com aplicador de sombra e um tom bem próximo do seu tom de pele, apliquei rente à área da sobrancelha.
outro pincel para esfumar e uma sombra asa de borboleta branca, cintilante, faça a aplicação do ponto de luz. Com outro pincel para esfumar e uma sombra marrom escuro levemente acinzentada, faça a aplicação por toda a pálpebra móvel. Cuidado, porque aqui é importante que você não coloque muita sombra, senão vai cair o excesso exatamente na área das olheiras, onde precisa sempre estar iluminado. Com outro pincel para esfumar, sem nada, vamos esfumar misturando o marrom escuro com o marrom telha. Agora nós vamos demarcar os olhos. Estou utilizando o fluido calmante, o pincel chanfrado e a sombra preta. Primeiro apliquei rente os cílios inferiores. Aproveito para fazer como se fosse um delineador rente os cílios superiores e depois a área do côncavo. Isso é legal porque o pincel estando umedecido não vai cair nenhuma sombra nas olheiras. Com outro pincel para esfumar, aquele que aplicamos a sombra marrom escuro, vamos esfumar a área da pálpebra superior que foi demarcada. Com outro pincel chanfrado sem nada, vamos esfumar a área rente aos cílios inferiores. Volte com o pincel para esfumar e a sombra marrom telha e novamente esfume a área do côncavo. Com o pincel chanfrado e a sombra marrom telha, esfume também rente aos cílios inferiores. Perceba como o olho fica bem esfumado e dá um ar mais dramático. Agora é importante que façamos uma cama de pó. Como assim? Aplique aquele mesmo pó nas olheiras. Vamos utilizar o glitter, então é importante que esteja bem sequinho. Umedeça o pincel no fixador de glitter e aplique na pálpebra móvel. Com outro pincel, faça a aplicação do glitter. Comece aos poucos. Está vendo esse monte de glitter em cima da cama de pó? Fique tranquila, vai sair. Se necessário, refaça o ponto de luz. Olha só, nada de sujeira. Vamos para o delineador. Aplique rente aos cílios superiores. Aplique os cílios postiços. Com lápis preto à prova d'água, faça a aplicação na linha d'água dos olhos. Aplique a máscara nos cílios superiores e inferiores. Com um pincel de blush e um tom bronzan mais forte, reaplique nos pontos que você queira demarcar mais. Aqui apliquei abaixo das maçãs e também um pouco no nariz. Com um pincel de pó, se necessário, reaplique nas áreas demarcadas. Com outro pincel de blush e um tom rosa salmão, aplique nas maçãs para dar um ar de saúde. Para iluminar, utilizei acima das maçãs uma asa de borboleta levemente dourada. Olha só que efeito lindo!
Para os lábios, utilizei a cor rosa bebê. Perceba os detalhes. Olha só o antes e o depois. Para o cabelo, escolhemos um penteado mais despojado. Você se identifica com a Fashion Bride? A série Noivas acabou, mas aguarde, porque vem muita novidade por aí. Este vídeo e outros estão disponíveis em meu blog. Acesse e compartilhe. Beijos e até a próxima!